Pessoal, prazer imenso estar de volta com todos vocês para falarmos acerca de algo que aconteceu nessa semana e que nos deixou bastante tristes. Eu fiquei bastante triste, bastante chateado pelo acontecimento, com o Alfredo Paulo, a perda da sua estimada esposa. Pessoas que eu conheci, que eu tive o prazer de trabalhar com eles e tenho uma enorme consideração pelo Alfredo Paulo e também pela Dona Teresa, porque ela partiu, mas ela ainda está viva, Jesus disse que aquele que, ainda que a pessoa morra, ela viverá, porque ela se converteu a Ele, porque ela tem o Senhor Jesus. Então, eu tenho essa convicção dentro de mim. Porque quando alguém recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador de sua alma, então essa pessoa está salva. Independentemente, de suas falhas, de seus erros. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Todos nós somos falhos. E diz aqui a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 12, no versículo 18 em diante. Eu vou ler até o versículo 20, que fala, o próprio Senhor Jesus fala a sua real missão, Ele fala assim, depois que os fariseus começaram a falar, a pensar mal dele, devido às curas que ele fazia, estavam sempre conspirando contra Jesus, porque ele fazia o bem. E as pessoas muito religiosas, muito assim, habitoladas, criticavam Jesus nas suas atitudes. Os fariseus, os escribas. E hoje em dia também é assim. Quando alguém faz o bem para as pessoas na sociedade, sempre existem aqueles que tacam pedras. E ao longo da minha vida cristã, da minha conversão ao Senhor Jesus, eu tenho visto as pessoas agirem de forma contrária ao que o Senhor Jesus ensinou. Contrária. Que, por exemplo, o Alfredo Paulo, nesse momento, eu imagino a dor que ele deve estar sentindo. O sofrimento dele. A Bíblia fala que Jesus chorou quando Lázaro morreu. Ele não chorou pouco não, chorou muito. Quer dizer, Jesus, ele chorou naquele momento que ficou sabendo que Lázaro havia morrido. Uma pessoa que ele amava, uma pessoa que ele estimava. Jesus chorou muito quando soube que Lázaro havia morrido. Então, eu imagino o Alfredo Paulo. O quanto ele não deve estar sofrendo, de repente, até foi consolado, já foi até consolado pelo Espírito Santo. Mas a dor é forte, porque ele é homem, é ser humano. E não adianta as pessoas quererem esconder isso. Os religiosos, as pessoas querem demonstrar uma fortaleza, E na verdade não foi isso que Jesus ensinou, mostrou. Jesus, ele chorava, Jesus se compadecia pelas pessoas que estavam sofrendo. Então diz assim a palavra de Deus, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado,
em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Olha só, não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Então, o Senhor Jesus jamais esmagava a cana quebrada. Ele está se referindo às pessoas sofridas. Nós temos que ter compaixão pelas pessoas. Onde está a compaixão das pessoas que se dizem convertidas, que se dizem cristãs? No momento de dor, quando eu sempre prego, sempre falo isso, a maior dor que o ser humano sente na vida não é a dor de uma doença, não é a dor da perda de um bem, mas é a dor da perda de uma pessoa que se ama. Essa dor, ela é muito grande, sabe? É uma dor muito grande. Quando a pessoa perde alguém que se ama, é uma dor muito grande. Então, como que as pessoas não se compadecem de uma pessoa, de alguém que teve uma perda tremenda e da forma que foi? Eu quero que você reflita: que cristão somos nós? Ou que cristão é você que está agora aí, de repente, tripudiando em cima de uma situação, de um fato, de uma fatalidade como esta? Atribuindo até mesmo que Deus está pesando a mão. O que é isso, gente? Onde vamos parar com esse tipo de pensamento? Como é que Deus vai pesar a mão sobre uma pessoa, sabe, que é filha dele, que é filho dele? Como que ele vai pesar a mão? O Senhor Deus não é assim. Ele é o diabo agora? Então Deus é o diabo? Não, porque quem faz o mal para as pessoas é o diabo. Então, não é desta forma que Deus, sabe, leva os seus filhos, os seus amados a uma reflexão. Não é dessa forma que Deus faz. Porque ele sentiu essa dor lá na cruz. Ou você esqueceu disso? Ele sentiu essa dor. Ele sentiu a dor da perda do seu filho naquele momento ali. O próprio Deus sentiu essa dor quando viu uma pessoa inocente ali. Então, Jesus, ele não esmaga a cana quebrada. E nesse momento, o Alfredo e tantas outras pessoas que perdem os seus familiares, seus entes queridos, são como essa cana quebrada. Poxa, vai pisar ainda mais, vai quebrar ainda mais, vai pisar ainda mais. E ele está falando de cana, hein? Cana que não tem sentimento, cana que não sente dor. Dirá o ser humano. Porque ele vem denunciando, falando, mas tem que falar mesmo. Tem que falar, porque são verdades. O que ele fala, ou deixa de falar, ele está deixando de falar muita coisa. Sabe? Ele não falou ainda, para você ter uma ideia, ele não falou ainda 1%. Então vamos parar com isso. A quem você entregou a sua alma? A quem você entregou a sua alma? A minha alma é do Senhor Jesus Cristo. Temos que considerar os homens de Deus. Esses homens de Deus que você tanto defende, não considerar ninguém, não considerar a mim, não considerar a muitos de nós. E você que está me assistindo agora, você sabe o que eu estou falando? Que as pessoas que sofrem, as pessoas que estão gemendo, do lado deles, muitas das vezes, não são atendidos, não são
não estende a mão para eles. Sabe qual é o que eles falam? Ah, usa fé. Usa fé. Mas quantos deles pegaram Covid? Ah, então Deus está pesando a mão porque pegou Covid. Então Deus está pesando a mão porque um deles perdeu o filho quando a criança tinha 10, 12 anos. Lembra quando o telhado de Osasco, da igreja de Osasco, caiu e morreram várias pessoas? Então Deus pesou a mão ali? Não, meu amigo, não é assim não. Não é assim não. Quando a pessoa é convertida a Deus, ela se compadece. Nós fomos aos enterros de parentes da minha esposa que faleceram, e não foi de Covid, foram de complicações, morreram. Num dia morreu um, 2 semanas depois morreu outro. E nós fomos lá. Eu fui lá. Sabe, eu fui lá. Não pude, o que eu pude? Não pude fazer nada. Orei, sabe, por eles. É uma dor. E vou te falar, sempre estive com eles, sempre, nas horas felizes, alegres, mas na hora da dor ali, eu também estava ali, me compadecendo daquelas pessoas, sabe, que são dignas de consideração, de carinho, de amor. Gente, vamos parar com isso, vamos, sabe, agir como pessoas civilizadas, cristãs. Quando foi que você viu Jesus acusando alguém? Olha, vou te dar um exemplo. Quando Jesus ressuscitou, ele falou assim, ó, avisa aos meus discípulos que eu estarei lá em Jerusalém, tal. Avisa também a Pedro. E quando Pedro, você vê, quem foi Pedro? Pedro foi um dos que negou Jesus, assim, negou mesmo, negou literalmente. Os outros fugiram, mas Pedro negou, foi pior, negou. Disse que não conhecia Jesus, olha essa coisa terrível. Mas quando Jesus ele ressuscita dos mortos e vem e aparece aos 11, não apareceu para Judas, que Judas se enforcou. Mas se Judas não tivesse se enforcado, duvido que Jesus iria ficar tripudiando em cima de Judas. Ele não ia fazer isso, tenho certeza absoluta, porque eu conheço o Mestre, eu conheço Jesus. Então, quando ele ressuscita, ele fala assim, ó, avisa Pedro, olha, avisa aos meus discípulos que eu estarei lá em Jerusalém. Avisa também a Pedro. E quando eles se reuniram, Jesus começa a falar e Jesus não toca em nada do que Pedro fez. Nenhum deles. Tomé que tomou na orelha, porque Tomé falou assim, ó, eu não creio que ele ressuscitou se eu não tocar na sua mão do seu lado. Aí, quando Jesus aparece, Tomé vê Jesus, aí, Senhor meu, Deus meu. Aí Jesus dá na orelha dele, porque você viu, você creste? Bem-aventurados os que não viram e creram, Tomé. Põe aqui a tua mão no meu lado, da minha mão. Você está entendendo o que eu estou falando? Abra sua mente, para com isso. Para com isso. Aqui, ó, é a palavra de Deus que está dizendo, e essa palavra aqui, Isaías já havia falado lá atrás. E Jesus vem e confirma essa palavra. Porque quem sou eu para acusar alguém? Quem é você? Quem é alguém para acusar alguém? Então, fica aqui essa mensagem. E, assim, a gente não compreende as coisas, tá? Mas Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Não sei. Eu não sei, mas Deus permitiu. Ou o diabo tem mais poder do que Deus? Não tem. Então, se
se ele usou alguém para fazer o que fez, Deus foi com a permissão de Deus. E Deus sabe por quê. E não cabe a mim ficar ali pensando, por quê? Lá na frente nós vamos saber. Porque também, se nós não soubermos, o que a gente pode fazer? Então, fica aqui essa mensagem, essa reflexão. Vamos orar pelo Alfredo Paulo. Olha, ele não se considera, ele fala que não quer ser chamado de bispo, mas para mim, ele ainda é. Eu quando falo Alfredo Paulo, eu fico meio sem jeito. Porque eu o considero como bispo. Está escrito: quem almeja o episcopado, excelente coisa almeja. Não é uma coisa do homem. Ah, não, mas porque foi da Universal, e qual o problema? Então a minha conversão, a conversão de milhares de pessoas que estão lá, então não vale. Eu recebi Jesus Cristo na Igreja Universal, graças a Deus. Mas não é por isso que eu vou ficar, sofrendo num lugar que, infelizmente, estava me fazendo sofrer. Mas continuo com Jesus, continuo amando as pessoas que frequentam a Igreja Universal. Eu considero o espírita, o macumbeiro, o católico, não vou considerar as pessoas que frequentam a Igreja Universal de Deus. Muitos chamam de instituição, eu não vejo assim. Mas muitos veem como instituição, eu vejo ainda como igreja, porque é um lugar que ali existem muitas pessoas boas, pessoas de Deus. Existem muitas que não são, mas muitas. Eu creio até que a grande maioria são pessoas de Deus, São pessoas de Deus, convertidas ao Senhor Jesus, mas que infelizmente vivem presas a um sistema de medo, de terror, De terror. E não é assim não. Deus não está pesando a mão sobre o Alfredo Paulo, nada disso. Tá ok? Eu vou fazer uma oração nesse momento e espero que você tenha compreendido o que nós falamos. Porque a palavra de Deus é uma só. Jesus, ele ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. E para os pecadores ele veio. Então, pense nisso. Jesus não despreza ninguém. Ele não esmaga a cana quebrada. A cana que não tem sentimento. Imagine a pessoa, o ser humano. Jesus queria e quer que todas as prostitutas, todos os homossexuais, todos os bandidos, todos os marginais, Jesus, sabe qual é a vontade dele? Que essas pessoas se convertessem. Que essas pessoas caíssem em si e se voltassem para Deus. Se arrependessem mesmo no fundo do coração, se tornando-se novas pessoas. Não criaturas, mas novas pessoas, filhas de Deus. Jesus queria isso, ele quer isso. Mas se as pessoas não quiserem, o que ele pode fazer? Então, vamos cuidar do nosso próximo. Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quem é o nosso próximo? O Alfredo Paulo é o nosso próximo. Talvez um próximo distante, mas é o nosso próximo. Então, temos que amá-lo nesse momento de dor. Tá bom? E bota dor nisso. Eu não queria e não quero nunca estar na pele dele. Porque, olha, eu vou te falar, é difícil, muito difícil. Senhor Deus e Pai, nesse momento, eu oro pelo Alfredo Paulo. Eu oro também, meu Deus, por todas as pessoas que têm perdido seus entes mais queridos, amigos, nesses últimos meses. Esse ano está sendo um ano muito pesado, de muita dor, meu Pai. Então, dê forças para o Alfredo Paulo. Eu sei que o Teu Espírito Santo o consola, o conforta e dá essa força para ele.
Então eu te peço, meu Deus, no momento que ele estiver só e colocar a cabeça no travesseiro e ali derramar suas lágrimas, chorar, e de repente chorar de forma copiosa, ó meu Deus, venha com teu Espírito consolá-lo, fortalecê-lo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu te peço, seja com eles, dê forças para ele e para tantos que estão vivendo uma dor semelhante a esta, ou uma dor, meu Deus, de ter perdido pessoas que amam. Dê forças, meu Pai, para os nossos entes queridos que ficaram e que perderam seus amados também por esses dias. Dê forças, meu Pai. Que o Espírito do Senhor Jesus Cristo venha confortar, consolar e avivar a fé e as forças do Alfredo Paulo e de todos que estão vivendo um drama como este, em nome do Senhor Jesus. E eu peço, tenha misericórdia daqueles que têm tripudiado em cima desse fato. Tenha misericórdia, tenha compaixão, abra os olhos dessas pessoas, meu Pai. Faça com que elas enxerguem, não religiosamente, não por uma religião, ou por uma igreja, ou por um homem, ou por um líder, mas pelos olhos do Senhor Jesus. É isso que eu te peço, meu Deus. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, gravamos essa mensagem em caráter especial. Que Deus abençoe a sua vida. Reflita no que você ouviu, tá? Reflita, medite nisso. Compartilhe esse vídeo, divulgue esse vídeo o máximo que você puder. Inscreva-se no canal. Meu nome é Pastor Gomes. Continuo aqui de pé, firme na minha fé, porque Deus é com a gente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá bom? Acione o sininho das notificações e vamos em frente. Até a próxima. Tchau.